de conversar com o Henrique Fernandes sobre a vitória do Galo de ontem e sobre o interino que tá ficando. Ficou? Bem-vindo à Seleção, Henrique, tudo bem? Tudo bem, Rizek? Um abraço ao pessoal da mesa. Tá ficando e tá ficando mesmo, né? E agora vai para uma sequência de mata-matas, né? Depois dessa rodada final da primeira fase do Mineiro. E vai ser exposto a esses mata-matas que podem definir a vida. Podem não, irão definir a vida do Atlético na Copa do Brasil e também no Campeonato Mineiro. Tem jogo de volta contra o Figueirense, aí quartas, semifinal e final do Campeonato Mineiro, que é o desejo do Atlético chegar até a última partida. Com a vitória de ontem, Rizek, está garantida a classificação do Atlético. É importante que o Galo consiga uma vitória no fim de semana para sacramentar o terceiro lugar e aí evitar de vez o confronto com o Cruzeiro, né, numa semifinal, podendo enfrentar o Cruzeiro apenas numa decisão. A final possível, provável do campeonato, quando se inicia o Campeonato Mineiro, é naturalmente Cruzeiro e Atlético pelo investimento, o América também podendo chegar a uma decisão. E sobre a situação do Largue, em relação à permanência dele ou não, a sequência dele como treinador do Atlético, depois da queda do Dorival hoje pela manhã, a gente está mais atento aqui. Porque o Dorival teve uma passagem pelo Atlético e foi uma passagem bem sucedida, principalmente no primeiro ano dela, né? Ele assumiu o Atlético em 2010, escapou do rebaixamento em 2011, não conseguiu ali uma boa sequência no Campeonato Brasileiro especificamente e acabou demitido naquela ocasião. Assumiu o Cuca, que depois foi campeão da Libertadores, mas o Dorival não saiu com uma imagem ruim aqui do Atlético. Então, com ele na praça, com ele no mercado, não sei se o Atlético não vai tentar uma aproximação. É bem verdade que desde lá de trás, quando o Atlético teve aquela conversa com o Carille, a gente aqui ouviu pouco da diretoria do Atlético em relação a outros nomes como treinador. Nosso companheiro Thiago Maranhão até falou sobre o interesse em relação ao Zé Ricardo, treinador do Vasco da Gama. O Atlético nunca confirma esse tipo de situação, mas a informação é do Maranhão e o Zé Ricardo teria recusado essa proposta do Atlético. Agora com o Dorival, não sei o que vocês pensam, se é um bom nome para assumir o Atlético, e se o Atlético precisa realmente de um nome de mais peso para a sequência da temporada, a gente aqui, confesso, a gente está mais atento aí em relação às informações. Há uma dúvida também se o Atlético vai fazer essa contratação agora, né? Antes de fases decisivas do Campeonato Mineiro, fases de mata-mata, que muitas vezes geram desgaste em qualquer treinador. Mesmo o Dorival ou outro treinador assumindo agora, não tendo muito tempo para trabalhar, uma eliminação agora poderia ter um efeito negativo. Vocês acham que o Dorival poderia pintar no Atlético aqui? Não sei o que vocês pensam. Henrique, vamos por partes, peraí, vamos dividir aqui, vamos destrinchar os assuntos. Então a gente passou pelos gols rapidamente, depois você fala mais sobre o jogo. Eu vou começar com o Thiago Largue, então, vamos por partes. São 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Acho que o número até aqui pouco importa do aproveitamento, porque ele está disputando o estadual e jogos de Copa do Brasil ainda em estágio muito inicial. Eu queria uma avaliação sua, primeiro do trabalho do Thiago Largue. Se há um trabalho dele, se há uma marca dele que justifique, por exemplo, pensar na permanência do Thiago como técnico do Galo. Que avaliação você faz? Eu acho que ele conseguiu mudar a forma de jogar do time em relação ao que era a proposta do Oswaldo de Oliveira, né? Hoje ele consegue diagnosticar um Atlético que montou um elenco para explorar contra-ataque pela velocidade dos homens de frente. Você nota a mudança do perfil muito clara. Saem jogadores que conseguiam ficar com a bola, manter essa bola presa no comando de ataque, na temporada passada principalmente, time com Robinho, com Fred, jogadores mais estáticos, e você muda para um perfil de jogadores mais dinâmicos, com mais capacidade de jogar num jogo reativo, de contra-ataque. E o Thiago Largue acho que conseguiu fazer o time jogar dessa forma de maneira mais eficiente que o Oswaldo. E isso acho que foi um ponto positivo. Mas isso também pode ser uma maneira de encaixar o time. Ele assumiu com pouco tempo para trabalhar. Jogo quarta domingo. Então ele pensou, vou acertar a defesa, e a defesa do Atlético melhorou os números, e vou explorar o contra-ataque aproveitando a característica dos jogadores de frente que eu tenho. Eu acho que é pouco tempo ainda para a gente fazer uma análise. Não, ele tem cancha, ele tem condição, até pelo que ele mostrou em campo, para levar adiante esse trabalho. E acho que os mata-matas poderiam dar uma amostragem interessante, mesmo sendo jogos decisivos, né? Ele já passou por alguns na Copa do Brasil, por exemplo, uma semifinal, uma final contra o Cruzeiro, a postura do time nesses 2 jogos. A gente teve um clássico recente, mas um clássico sem o mesmo peso. Isso nos ajudaria a ter um diagnóstico. Já vi coisas positivas, Rizek, mas não sou capaz de dizer a você que o Thiago Largue tem o conhecimento, o lastro, a capacidade técnica de assumir o Atlético para um campeonato brasileiro.
que é um campeonato mais exigente, com mais coisa pesada em jogo e que, evidentemente, exige mais do treinador especificamente. Ontem o PC assistia ao jogo do Galo e a gente conversou por telefone sobre a quantidade de treinadores disponíveis no mercado. Agora tem mais um, Eduardo Batista foi demitido da Ponte Preta. Falta uma rodada para o Campeonato Paulista terminar na sua fase de grupos, ele foi demitido. E a quantidade de treinadores de currículo no mercado, bons ou ruins, treinadores de currículo que estão no mercado. E o Galo mantendo o Thiago. Eu vejo a situação do Atlético Mineiro muito parecida com a situação do São Paulo. O Atlético, desde a saída do Levir Coupe, o Atlético não conseguiu entender ou ter paciência para o trabalho de um técnico, a ponto de ter se classificado para as finais da Copa do Brasil no jogo com o Grêmio, e aí perdeu o primeiro jogo para o Grêmio, disputado no Mineirão, e já demitiu o Marcelo. O Atlético foi jogar com o Grêmio na arena do Grêmio, segundo jogo, o jogo foi empate, o Grêmio foi campeão, já sem o Marcelo. Quer dizer, então, me parece que assim, o que o Atlético quer? Porque, como o Casa falou no início do programa, virou o ano com o Oswaldo. Poxa, beleza, então é o Oswaldo. Ok. Não começou, aí tinha um planejamento. Campeonato Mineiro começa com o time reserva, daqui a pouco vão entrando os titulares, coisa e tal. Os titulares entraram e as atuações não foram, o desempenho não foi bom. Mas olha, então já alguém chega e diz assim, isso não vai dar certo. Já foi do Oswaldo, mas antes tinha o Micali, que é um técnico especializado em trabalhar com jovens, que afinal de contas campeão olímpico pela seleção brasileira. Quer dizer, o que o Atlético quer? É por isso que o Thiago está lá já há um mês como interino, porque não consegue chegar e dizer assim, ok, vamos combinar? É ele. Tá, vamos com ele até o fim? Vamos. O que precisa dar de respaldo a ele? Pô, precisa dar isso. Não tem essa convicção. E quando falta convicção, pergunta aqui o atacante, entrou cara a cara, o goleiro está ali, já caído, mas ele fica sem dúvida se eu bato por cima, eu bato no canto, tiro dele, aí bate para fora. Acho que esse é o problema do Atlético. Perfeito essa definição, cara, é isso mesmo. Quem aposta no Micali, que é um treinador que trabalha com jovens, e demite, depois chega o Oswaldo, acaba o ano, começa com o Oswaldo, um mês depois você tira o Oswaldo, aí entra o interino, é que não tem convicção de que tipo de estilo de comando você quer. Eu quero ganhar. Você quer ganhar, você não tem estilo de comando, porque você tem que ter um estilo de comando. Lógico. E o Atlético fez 3 estilos de comando completamente diferentes e demitiu os 3. É exemplo do São Paulo, também teve virada de ano, quer dizer, exatamente. No São Paulo não teve eleição, no Galo teve eleição e teve mudança de comando no futebol. O Galo, o Alexandre Galo, virou o gestor do futebol do Galo, enfim. Então, além de tudo, ainda teve essa mudança, assim, quer dizer, ninguém sabe o que o Galo pensa de futebol. Qual é o estilo de comando? Né? E no time que venceu ontem por 2-0, o gol do Ricardo Oliveira e do Luan, a gente tem eu diga-se, o Uberlândia foi prejudicado pela arbitragem, porque teve um gol, o jogo estava 0-0, e tem um gol legítimo do Uberlândia que foi equivocadamente anulado. A alegação foi impedimento. E cá para nós, você vê impedimento naquele lance Não, e o bandeirinha tá aqui. Tem que enxergar muito para tu ver impedimento. Foi para geladeira. Quando? Até o fim do Campeonato Mineiro. Até o fim do Mineiro, exatamente. Roda o lance aqui antes dos gols, então. Vamos rodar. A gente vendo que não é um lance difícil, né? É um lance de bola parada. Pelo amor de Deus. Posicionamento do auxiliar ali, poderia ter enxergado. E ontem eu falei sobre, na minha opinião, um erro da federação em levar para esse jogo. Não era um lance do árbitro, mas um árbitro que foi quarto árbitro no Clássico e que o Atlético fez uma representação oficial sobre toda a arbitragem, em relação a toda a arbitragem no Clássico contra o Cruzeiro, inclusive o quarto árbitro. Não era um lance dele, era um lance do auxiliar. Auxiliar Leonardo Henrique Pereira, isso mesmo. Leonardo Henrique Pereira, que está fora do Campeonato Mineiro, não apita mais no Campeonato Mineiro. Só para a gente complementar, o Atlético teve um gol também no segundo tempo, anulado. Para mim, não houve falta do Leonardo Silva, no Daniel Pereira, volante do Uberlândia, na jogada. O Atlético também pode reclamar desse lance. Mas a ordem dos gols mudaria muito. Se esse gol do Uberlândia é validado, no início do primeiro tempo, o jogo teria outra característica. O Atlético sairia atrás no placar,
num jogo de pressão. O Atlético não jogou bem o primeiro tempo. Esse gol que a gente viu do Ricardo Oliveira no início da segunda etapa desafogou o time. O time voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas um gol de fora da área, como esse do Ricardo, desafogou o jogo. E aí o Atlético teve algumas oportunidades na segunda etapa, perdeu chances e no finalzinho o gol do Luan que a gente viu sacramentou um resultado que coloca o time numa situação bem mais confortável, né? A campanha não é boa, principalmente porque no início do campeonato o time reserva não pontuou bem. 1 ponto só em 6 disputados pelos reservas. Isso é que eu acho que deixa o time tão distante de América e de Cruzeiro, os 2 primeiros. Mas é importante lembrar, o Atlético ainda tem um jogo, é contra o Tombense no fim de semana, é importante vencer para sacramentar o 3º lugar. Porque se cair para 5º, 6º, 7º ou 8º, vai para um confronto único de quartas de final fora de casa. Os 4 primeiros jogam em casa nesse confronto único, se houver empate é pênaltis. Então o Atlético precisa vencer para sacramentar uma colocação um pouco melhor e ter um pouco mais de conforto para a quarta de final. Só uma coisa, eu joguei Campeonato Mineiro, hein? 81, joguei, fui na Caldense, time pequeno no interior e não foi equívoco nesses erros de arbitragem favorável ao Atlético, ao Cruzeiro, ou como é na Itália era assim, a Juventus também era difícil de você bater a Juventus. Então não é, sabe, não dá para justificar uma coisa com outra. Time, quando a coisa pega, algum time está com risco de ser eliminado em estados que tem só 2 grandes, ou 3, como é o América tal, contra um time do interior, fora de casa, o gol do Uberlândia foi antes, do jeito que foi, tem gols que dá para errar. Né? Esse não dava. Esse não dava para errar. Esse não dava para errar. E o time do interior sofre mesmo. E não é uma acusação pesada, é uma coisa lógica. Tá bem. Não é? Sim. O Caldense não perdeu um título faz 2, 3 anos com o gol do Jô impedido? O Atlético? Foi. Teve isso. Teve isso. Ô Henrique, grande abraço pra você. Bom fim de semana a todos em BH e Minas Gerais. E até a próxima aqui no Seleção. Valeu, Rizek. A gente viu a classificação, são 5 classificados já, né? Cruzeiro e América. Cruzeiro em primeiro, América em segundo, isso definido. E aí Atlético, Tombense e Boa Esporte já classificados. Tupi tá muito perto. E aí dali pra baixo, todo mundo ainda briga por classificação pra G8. Né? E hoje a Caldense do Casão está numa situação delicada de rebaixamento, precisa vencer na última rodada do Uberlândia. Vai ser uma grande última rodada, todos os jogos no domingo, às 5 da tarde. A gente vai acompanhar tudo no Premier Futebol Clube. Valeu. Valeu, Henrique. Grande abraço para você. E eu vou pro nosso telaço.